Oi gente, tudo bem? Sou o Mário Ávila da Imobsul e hoje nós estamos batendo um papo aqui com o Nicolas Ferreira. Vocês conhecem? Esse rapaz aqui, candidato a deputado federal por Minas Gerais, e ele topou o desafio de conversar com a gente no nosso canal da Imobsul, falar um pouquinho da carreira do Nicolas, enfim, e de tudo que ele está passando e desse momento político, então, que o nosso país vive também. E aí, Nicolas, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que é o desafio, Nicolas, de representar um estado assim, sendo tão jovem da política? É um desafio muito grande, né? Não somente por conta da idade, né? Porque muita gente acha, por conta da idade não é capaz, talvez. Quantos anos tem? 26 anos. 26 anos. Mas eu acredito que o maior desafio é você conseguir ali aprovar tudo que precisa ser aprovado, fazer um trabalho propositivo e as pessoas compreenderem que nem tudo depende somente de você. Né? Você tem que ter ali parceiros ali ao seu redor, você tem que conversar, tem que dialogar. E muitas vezes as pessoas acreditam que até mesmo algumas coisas que elas solicitam nem são competência nossa, como por exemplo vereador, Sim. né? Por exemplo, eu não legislo a respeito de aborto. Muita gente fala, nossa, tem que fazer algo sobre aborto. Eu falo, mas eu não posso. Ainda não? Ainda não posso, como federal, né? Se Deus quiser. Mas eu acredito que o desafio é esse. É mostrar para as pessoas que o jogo político é bem mais complexo do que as pessoas imaginam. E de onde surgiu essa vocação, essa vontade de ingressar na carreira política? Eu sempre tive esse senso de justiça, né? Essa vontade de fazer o certo. E na época ali das eleições, do impeachment da Dilma, acho que o Brasil inteiro começou a borbulhar essa consciência política e eu ficava bem receoso de participar de manifestações assim, com os black blocs, etc. Eu nunca participei. Só que quando foi o impeachment mesmo da Dilma, assim, onde o pessoal de verde e amarelo, né, foi para as ruas, eu falei, não, aqui sim. Chegou a minha vez. Chegou a minha vez. E aí eu comecei a me envolver ali, fiquei acampado em Brasília 4 dias, né, numa barraca, até sair, e o último voto foi muito legal, cara, parecia Copa do Mundo, assim, foi tipo, cara, dá certo, a pressão popular é possível quando ela está juntamente ali também, obviamente, com o Congresso e o Senado, que são os poderes competentes para fazer isso. E depois comecei a desenvolver meu trabalho na rede social, postando meus vídeos, aí um vídeo estourava, outro vídeo estourava, foi estourando. E aí no bairro onde eu nasci e cresci, que chama a favela do Cabana do Pai Tomás, nisso eu fiz simplesmente uma entrevista com as pessoas que estavam ali perguntando, poxa, dá pra ficar em casa sem trabalhar? A pessoa, não, tem conta pra pagar. E aí, como que você tá fazendo? Eu tô trabalhando. E o trabalhador nessa época ficou como um criminoso e o criminoso ficou como um trabalhador. A boca, por exemplo, de fumo estava aberta. Sim. Igreja fechada, né, escolas fechadas e estádios lotados. Então, poxa, qual que era o tipo de prioridade, né, que rolou na pandemia? Então, assim, foi um momento onde eu postei esse vídeo, inclusive o próprio presidente compartilhou e tal no YouTube, postou no YouTube, e aí foi crescendo aos poucos com várias ações. Eu acho que a melhor forma de se desenvolver o trabalho nunca é ter um estouro de seguidores, sabe? Realmente é sempre ter um trabalho ali constante, que eu já estou há bastante tempo. Tu falou no nome do presidente ali, tu tem uma proximidade, um envolvimento político e de amizade, enfim, com o presidente Bolsonaro? Assim, eu considero ele meu amigo, né? Não sei se ele me considera meu amigo, é a minha proximidade. Se é recíproca, é verdadeira, não sabe. Exatamente, mas assim, lógico que ele tem um carinho por mim, eu já percebi isso em vários momentos, de viagens e tudo, que já estive com ele. E assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi ele ainda era deputado federal, em 2017. A gente foi até lá simplesmente para poder falar com ele, ó, tamo junto, a gente te apoia e vamos para cima. Sim. E nisso foi tendo um relacionamento também ali com o Eduardo Bolsonaro, principalmente, né, filho dele. Eduardo foi a Minas umas 2, 3 vezes no nosso congresso e foi tendo assim, esse relacionamento, entendeu? E ele foi vendo também assim que o meu trabalho era sério, porque já foram vários canalhas, né, que tentaram colar aí no presidente, se elegeram nas costas do presidente e hoje são inimigos aí do governo dele. Tu falou também nesse início da nossa conversa aqui sobre igreja. Tu frequenta alguma igreja, alguma denominação religiosa? Sim, eu faço parte desde criança da igreja onde meu pai ele é o pastor, né, chama Comunidade Evangélica Graça e Paz. Vamos fazer 25 anos ano que vem. E no meu bairro também, no Cabana, né? E a gente sempre esteve lá, a gente sofreu uma perseguição esse final de ano passado, onde o cara descobriu que eu fazia parte da igreja e ele alugava o espaço pra gente.
por 24 anos. E aí, quando ele ficou sabendo que eu era da igreja, ele tirou o espaço, pediu o aluguel. Meu pai tentou negociar várias vezes, tipo assim, poxa, deixa a gente mais um tempinho para poder ver um outro lugar. E ver um outro lugar. O cara se lixou e simplesmente pediu, e óbvio, é direito da pessoa de solicitar. Mas ficou bem privada. Só que ficou bem claro a intenção dele. Por quê? Porque ele tirou sem nenhum tipo de justificativa e até hoje o local está vazio. Então, se fosse, por exemplo, eu aluguei, tirei aqui só aluguel para alguém outra pessoa, ganhando mais, etc. Mas assim, tá até hoje lá, aluga-se e graças a Deus Deus abriu uma porta para um outro local maior, né? Obviamente mais desafios também, porque o local ali é bem humilde, bem carente, a gente tem muita dificuldade mesmo ali no âmbito financeiro, mas Deus tem nos sustentado. E esse Deus que tem sustentado a igreja a qual tu frequenta, como é que participação ele tem na tua carreira política, Nicolas e Deus? O que representa Deus para ti em tudo isso? Tudo, né? Assim, não tem um dia que eu não entro para a batalha, né? Digamos assim, lá na Câmara, ou vou debater, que de fato eu não oro, não peço orientação dele, sabedoria. Loucura minha seria entrar em guerra sem ele, né? Então é como dizia, não sei se Abraão era Moisés, me confundi aqui, mas ele falou, olha Senhor, eu não sei muito bem para onde eu estou indo, mas eu vou se o Senhor for comigo. Então basicamente eu falo isso com o Senhor, sabe, Senhor, não sei muito bem talvez onde exatamente os planos do meu coração querem me levar, mas se o Senhor estiver comigo, então eu estou dentro. Então, e tu tem assim uma noção, Nicolas, da proporção que a tua carreira política, o teu trabalho também, que tu acaba sendo, além de político, também um influenciador digital, porque na verdade os teus votos hoje, tu necessita de votos em Minas Gerais, mas tu tá conhecido em todo o Brasil. Tu tem noção de onde tu pode chegar, Nicolas, assim, na carreira política? Cara, a Bíblia fala assim que muitos são os planos, né, do coração do homem, né, mas a vontade definitiva ali vem de Deus, né, o plano maior vem dele. Assim, eu só peço para Deus para que, se for a vontade dele, independente de qual plano seja, que eu esteja preparado, né. É péssimo você entrar numa guerra sem saber as armas, sem conhecer seu inimigo, sem saber como que você luta e você perder essa guerra provavelmente, né. Então, assim, eu peço para que Deus me dê um coração preparado, né, para enfrentar isso. Só isso. Sabedoria? Não, sabedoria, o conhecimento, a perspicácia, acaba que nesse meio, né, que a gente vive da igreja, é um meio muito transparente, assim, no sentido de, pô, você pede perdão, o outro realmente te perdoa de verdade, você não precisa ficar com dois pés atrás com todo mundo. Na política já é diferente, você tem que aplicar ali aquele versículo de você ser um inocente como uma pomba, mas astuto como a serpente, né? Então, assim, muitos, talvez, erros que eu cometa, sejam erros assim de vacilo, sabe? De assim, putz, não prestei atenção nisso, sabe? Nossa, devia... Inocência. Exato, daquela inocência do tipo assim, poxa, pra mim eu não sabia que isso poderia dar errado, entendeu? Eu não sabia que isso realmente poderia, o cara fazer isso comigo, utilizar. Então, assim, eu só peço para que Deus me dê essa astúcia para poder não cair nessas armadilhas aí, né? E tu, vendo hoje a atual política do país, tu acha, não adianta, a gente, até no próprio debate que teve agora na Band, acaba tendo uma polarização, não adianta, os outros candidatos estão ali, estão batalhando, estão fazendo o trabalho deles, estão buscando o lugar deles ao sol também, mas existe uma polarização nítida, né, Nicolas? Como é que tu vê essa polarização, assim, nesse momento da política do nosso país? Eu acho que a polarização ela não é ruim, não. Eu acho que nesse momento, por exemplo, a gente está fazendo o quê? Mostrando para as pessoas que não tem como ficar em cima do muro, entendeu? Então, eu acredito que a polarização ela é boa, porque, principalmente nesse momento agora, vai tirar muita gente em cima do muro, porque enquanto não tem a eleição, dá para você ficar em cima do muro, sambando para um lado, sambando para o outro, mas nessas eleições, de fato, vai mostrar assim, quem realmente sabe fazer uma escolha madura. Por quê? Eu não estou dizendo que votando no presidente Bolsonaro você vai atingir a sua salvação. Ele não é o nosso guia espiritual, ele não é o nosso pastor, ele não é um padre, ele é um candidato a presidente. E muita gente fala assim, eu não sou Lula nem Bolsonaro, eu sou Jesus. Tá bom, é óbvio que eu sou Jesus, mas Jesus não é candidato a presidente, sabe? Então não tem lá na urna, eu vou votar lá, Jesus. 33, não tem como. Então assim, você tem que fazer uma escolha, e eu deixo uma charge aqui para você pensar nisso. Você chega numa sorveteria e fala, qual sabor de sorvete tem? Aí o cara fala, olha, tem de limão e de cocô, qual que você quer? Você vai falar, não, o limão é ácido, né? Pô, você vai pegar o de limão, meu irmão, por mais que seja ácido, mas o outro é cocô. Então assim, você tem que fazer uma escolha madura de que
um cristão sério, ele precisa fazer uma escolha mais aproximada do que representa ele. Sim, sim. Então, poxa, só do Lula defender, matar criança dentro do ventre, para mim já tá descartado. Só do Lula se fazer parte de um foro que lá dentro tem narcotraficantes, e você entra lá no site do Foro de São Paulo e coloca lá, e vai ver que tem o MI chileno e o Comunes, que eles mudaram de nome, que era o antigo ASFARC, que eram as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Os caras são narcotraficantes. Então, assim, já financiaram ditaduras pela América Latina inteira, com o dinheiro do PT, inclusive. Então, isso pra mim já basta. Então, o Bolsonaro fala palavrão. O Bolsonaro ele toma algumas palavras excessivas. Tá. Mas isso, de fato, é um decisivo pra gente? Não. Para mim, o decisivo, primeiro, é a vida, é aquilo que nos representa. A partir do momento que o Bolsonaro começar, né, e se Deus quiser não vai, a não defender esses princípios nossos, com certeza a gente vê uma outra escolha. Até então, o presidente não é a menos pior, ele é a melhor escolha que a gente tem. Para encerrar então, Nicolas, agora que tem um outro compromisso. Tu gosta de uma treta, né? Ou não? Não, eu não me acho polêmico. Eu acho que o mundo ele tudo que a gente fala é polêmico, né? A verdade se tornou muito agressiva, né? Então eu falar que um homem não pode entrar dentro do banheiro de uma mulher polêmica. Sim. Eu falar que não pode matar uma criança dentro do ventre é polêmica. Não ser polêmico é o quê? É fumar maconha? É você casar com um homem, casar com um homem e ser mãe de pet e matar sua criança dentro do ventre? Isso aqui tá normal. Agora eu quero ser cristão, quero aplicar a santidade na minha vida, quero casar com uma moça, quero ter filhos. Aí é o radical. Se isso fosse radical, seria eternamente radical. Então tá, maravilha. Obrigado, Nicolas, por ter aceitado o desafio, participar com a gente aqui. E você que está acompanhando nós no nosso canal da Imobsul aí, se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Marca o @Nicolas Ferreira, @Imobsul, @Mário Augusto. Valeu. Valeu, gente.